E é isso aí, estamos ao vivo para mais uma live do Projeto 818, onde todos os dias temos live às 8h18 da manhã, certo? Então já estamos online, vamos esperar a turma aí entrando. Bruna Goulart Oficial, Laura Beatriz, Laderes. Vamos esperar a turma ir entrando e a gente já começa. Muito bom. Hoje vamos ter uma live com o Walterson. Quem tá por aí, gente, vamos fazer o que a gente fez ontem. Vai dando coraçãozinho aí já, porque a live tende a ser divulgada para mais gente. Então, quem tá aí vai dando vários coraçõezinhos para que a live já seja divulgada para mais gente. Muito bom. Ótimo. Nayara, Renata tá por aí, Carol tá por aí. Isso aí. Gal, Barbie. Isso aí, gente. Quem tá por aí vai dando coraçãozinho já para que a live seja divulgada para mais gente. É isso aí. Ótimo. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito interessante sobre a culpa. E quem vai poder bater esse papo com a gente é o Walterson Lang. Inclusive ele já está aí, eu vou chamar ele para a gente começar esse bate-papo. Arciano está aí, Gerson, Tainá de Carvalho, Tati, seja bem-vinda, Tati. Aguardando aí o Walterson aceitar, a gente já inicia. Ótimo. Conforme a gente vai começando aqui a fazer a nossa live de hoje falando sobre os efeitos da culpa. De que forma que a culpa acaba nos atrapalhando, nos prejudicando, tá? Vamos ver, tá conectando. Dedos cruzados, que o Walterson, ele está com problema na conexão lá, então vamos ver se dá tudo certo a conexão dele lá. João Vitor tá por aí, Gustavo por aí, Dani por aí, Vaniel. E estamos com problema lá com o Walterson. Walterson, vou te solicitar mais uma vez aqui para ver se vai. Porque... mas muito provavelmente seja só conexão mesmo. Muito provavelmente seja conexão, tá? Luciana Fleury, Aline, Souza, segunda, a gente já começa a live de hoje. Falando sobre a culpa e principalmente os efeitos que a culpa gera dentro da gente, dentro da nossa programação. Quinha está por aí também. Estamos todos entrando. Vamos lá ver se conecta de novo com o Walterson. Dá tudo certo, agora já vai conectar. Vamos lá, Walterson. Entra aí para a gente começar. Neila tá por aí, Hilton Mello por aí. Walterson, eu acredito que por causa da sua conexão não tá podendo entrar, não tá conseguindo entrar. Infelizmente é uma pena. Mas eu vou seguindo, independente da live. Se a sua conexão melhorar aí, se quiser me solicitar novamente, pode me solicitar que a gente vai começando, certo? Então, Nogueira tá por aí, Neila por aí, Mira Reis tá por aí. Enfim, vamos começar a falar sobre a culpa. Sobre a culpa e principalmente de que forma que a culpa atrapalha, nos prejudica e os efeitos que ela gera no nosso dia a dia, nos fazendo, acarretando doenças na gente, né? Acarretando problemas na gente. Antes disso, eu queria que quem está por aí comentasse se já sentiu culpa de alguma coisa que fez, da forma como tratou alguém,
da forma pela qual alguma coisa deu errada na sua vida, ou algo do tipo. Então, se tiver, quem está por aí, vai me dizendo quais são as suas questões que geram culpa em vocês. Fábio Miyake, Andressa Borges, a Glauce, culpa por perder a paciência com facilidade com as minhas filhas. Félix Farias, está por aí também. Sim, sem dúvida, Glauce. Essa culpa sobre perder a paciência com facilidade, principalmente com as nossas filhas, com pessoas que são importantes para a gente, né, que são as pessoas que a gente mais ama nessa vida, elas acabam nos gerando esse tipo de sensação. Porque, de fato, embora a gente não gostaria, né, embora a gente não gostaria de sentir isso que sente, de agir dessa forma que age, a hora que a emoção está presente, está à tona, a gente simplesmente não controla isso. A gente simplesmente segue, né, sentindo aquela sensação. Aqui tem uma ótima pessoa para falar sobre culpa também. Vamos ver se ele está por aí. Vamos ver se ele está por aí, para a gente poder conversar e falar um pouco sobre culpa. G. Oliveira, Nelly César. Enfim, o que a gente costuma dizer durante o processo de hipnose e na nossa vida como um todo, é como as nossas programações, as imposições que existem no nosso dia a dia, na nossa vida, acabam gerando sensações e sentimentos de culpa para a gente, né? Com a gente. E essa sensação de culpa, ela, infelizmente, ela é incontrolável muitas vezes, porque a gente simplesmente repete os padrões, as programações que a gente já tem, e a hora que a gente mal se dá conta, a gente está repetindo aquelas velhas programações que a gente não gostaria de repetir. Né? Lembra que nós falamos ontem no modelo da mente, que dentro da mente consciente existe a nossa força de vontade. E a nossa força de vontade, ela deseja sempre o melhor, ela deseja fazer e se sentir cada vez melhor. Mas, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente não consegue agir assim, porque se lá dentro da nossa programação subconsciente existem razões para não se sentir assim, né? Para não querer que isso aconteça, é exatamente isso que vai acontecer. Principalmente hoje em dia, né, e cada vez mais, nós temos uma pressão muito grande da sociedade para que a gente seja perfeito, para que a gente não erre, não fale, né? Como a própria Aline também comentou aqui, culpa por querer ser perfeita demais, ser a melhor mãe, melhor filha, enfim. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde tudo que a gente vê das outras pessoas, das relações entre as duas pessoas, são o palco delas. E a gente só consegue ver esse palco muitas vezes, né? Ver o que dá certo, ver um momento bom, um momento feliz, um momento onde dá tudo certo. Mas a gente muito pouco ou quase nada vê sobre os bastidores dessas pessoas também. Os momentos onde dão errado, o momento onde elas também erram, o momento onde elas também falham, o momento onde elas também sentem culpa pelas suas coisas e pelas suas programações, pelos seus comportamentos, sejam com filhos, sejam com maridos, sejam com elas mesmas, né? Que eu acredito que seja uma das piores sensações é aquela de ficar se martirizando, se flagelando, né? Porque sempre que a culpa surge, ela surge em decorrência de uma sensação, de uma emoção, de um sentimento, de poder ter feito algo diferente, de dever ter feito algo diferente, né? E como eu disse, a gente, infelizmente, acaba controlando
e comparando o nosso palco com o bastidor das outras pessoas. Quer dizer, o nosso bastidor com o palco das outras pessoas. E vamos explicar que exemplo é esse, né? Quando você está produzindo lá uma peça de teatro, quando você está fazendo um almoço para as suas visitas em casa, você sabe que no fundo nem tudo dá certo, nem tudo dá 100% certo. Mas o que importa é, quando as pessoas chegarem em casa, o prato está lá, a comida está pronta e tudo está feito de uma forma que eles achem que deu tudo certo, né? Então, ninguém sabe dos bastidores, ninguém sabe do que você teve que fazer de diferente, do que você teve que se virar, do que você teve que experimentar, colocar no forno, tirar do forno para que aquilo aconteça. Só que o grande ponto que poucas pessoas se dão conta, tem presença para isso, é que todo mundo tem o seu bastidor. Todo mundo tem as suas falhas, os seus erros, os seus pontos onde precisava melhorar, onde precisaria melhorar, mas simplesmente não conseguem se dar conta de que todas as pessoas têm os seus bastidores. E isso gera, inegavelmente, uma sensação, uma emoção muito ruim, negativa, de culpa, de sentir que eu não estou sendo bom o suficiente como eu gostaria ou como eu deveria ser. E essa sensação, agora já voltando e levando para o lado da hipnose, da hipnoterapia, essa sensação, ela, infelizmente, ela gera sensações físicas na gente. Né? Ela gera sensações físicas que se tornam doenças para a gente. O que a gente costuma dizer na hipnose, na hipnoterapia, é que a raiva, a mágoa, a culpa, o ódio, o rancor, todas essas sensações, emoções negativas são como venenos que a gente toma, como no caso da raiva, da mágoa, são sensações, venenos que a gente toma querendo dar para o outro beber. A gente queria que o outro se envenenasse com aquela raiva, com aquela mágoa que a gente sente, com aquilo que ele fez pra gente, mas não consegue fazer com que o outro beba daquele veneno. E quando se trata de culpa, esse veneno ele é ingerido pra gente. E a gente acredita que merece aquilo. Porque a gente não podia ter feito daquela forma, a gente não podia ter agido daquele jeito. Estou vendo aqui a maioria dos comentários relacionando culpa ao comportamento materno, paterno. Então, a gente se remoe, a gente fica ingerindo esse veneno dia após dia, ação após ação, em cada momento em que a gente age da forma como não seria ideal, ou não acreditaria que fosse ideal com os nossos filhos, a gente sente essa culpa de novo, de novo, de novo. Como a Michelle disse aqui, de que quando nasce uma mãe, nasce a culpa. É muito difícil não sentir culpada quando você tem a responsabilidade de criar e educar alguém. É um trabalho constante de aceitação que não é culpa por não fazer bem. É o que você pode melhorar. Às vezes é culpa pelo que a gente não pode fazer bem também, Michelle. Às vezes é um misto de tudo isso. Boa parte dessa culpa e das culpas que as pessoas carregam atualmente, elas estão também diretamente relacionadas a nossas imposições religiosas, as programações, as imposições religiosas que a sociedade emprega, que a religião nos emprega. Tá? Inclusive, a razão pela qual seria incrível o Walter estar aqui é porque ele é pastor, tá? Ele é envolvido com a igreja e carrega uma série dessas culpas, uma infinidade dessas culpas dentro dele, que causam essas sensações nele. Ele vê nas pessoas, né, no seu dia a dia, e também sente na pele como essa idealização pelo mundo perfeito, pela sociedade perfeita, pela família perfeita, pelo casal perfeito, geram na gente. Tá? A Cleonice falou que o sentimento de culpa é como uma ferida. Sem dúvida, Cleonice. Como eu disse agora há pouco, eles são venenos que a gente bebe, ou são como feridas que a gente simplesmente vai cutucando e recutucando, e elas vão simplesmente aumentando de tamanho. Elas vão
elas não cicatrizam, né? E como a gente sempre diz também no processo de hipnoterapia, é entender que a gente só faz o que faz, a gente só age como age, da forma como age, porque assim como todas as outras pessoas no mundo, nós também fomos programados. Nós só agimos como agimos, a gente só age como age, porque de uma forma ou de outra a gente recebeu essas programações e a gente também, assim como todas as pessoas, só sabe repeti-las. Então, nós temos de fato a nossa culpa, a nossa parcela de culpa? Sim, nós temos a nossa parcela de culpa de acordo com os nossos 5% que são a nossa mente consciente, que analisa, reflete sobre o que devia ser feito, sobre a forma que devia ser feito. Mas lembra, gente, a gente não é controlado pelos nossos 5%. A gente acha que está no controle com o nosso 5% da mente consciente. Mas quem de fato está no controle, quem está no controle da nossa vida, das coisas que acontecem com a gente, não é o nosso consciente, e sim o nosso subconsciente. É nele, é lá que está os outros 95%, é lá que está a nossa programação. E se a gente age como age, se a gente se sente como se sente, isso tudo é fruto da nossa programação. É fruto de tudo aquilo que aconteceu conosco, de tudo aquilo que foi instalado, programado por pessoas que são autoridades para a gente, conosco. Seja elas fazendo isso intencionalmente, né, nos programando, nos educando intencionalmente, mas muito mais, e a grande parte, por tudo aquilo que é programado de forma indireta na nossa mente subconsciente, como efeito espelho dessas pessoas que são autoridades para a gente, como reflexo daquilo que acontece com a gente, né? E quando a gente se trata, quando a gente fala de hipnose, a gente se trata de assumir o controle, não de delegar o controle, não de ser vítima daquelas sensações ruins, negativas que a gente sente. E quando a gente fala sobre assumir o controle, é muito fundamental, e aliás, é fundamental que a gente entenda que, como a gente sempre diz no processo de hipnose, de hipnoterapia, onde existem 3 lugares para se viver. Existem 3 lugares aonde você pode viver a sua vida, certo? Se você decide viver a sua vida no passado, você vai carregar sensações, emoções como culpa, como remorso, como arrependimento, enfim, elas são correlacionadas, são similares, né? Culpa pelo que eu podia ter feito, pelo que podia ser diferente, pelas escolhas que eu tomei errado, pelas ações que eu agi errado. Então, se a gente fica olhando para o passado, tudo a gente olha para o passado, a gente vive carregando essa culpa. Assim como se a gente fica olhando só para o futuro e sempre para o futuro, a gente se sente ansioso, se sente preocupado com o que vai acontecer, como não vai acontecer, e aí a gente se sente ansioso por isso, né? Acaba se sentindo ansioso pelo que vai acontecer pela sua frente, pelas coisas que podem acontecer. Isso também nos faz mal. Viver olhando no futuro, né, também nos faz mal. E por isso que, em geral, a gente sempre explica para os nossos clientes e para quem vai fazer e passar pelo processo de hipnoterapia, em que existe só um lugar onde se deve viver, onde se pode viver, onde se é bom viver, onde se é saudável viver, que é no presente. Certo? Então, o presente é aonde você deve viver, sem ficar olhando para trás, para o que se fez errado, pelas ações negativas que se tomou, nem ficar projetando muito adiante o que se deve fazer lá na frente, o que eu vou fazer quando eu chegar lá, porque senão você vive nessa ansiedade de chegar lá, e esse chegar lá nunca chega, né? Porque o chegar lá, o futuro, é sempre o futuro. Ele vai estar sempre à sua frente, né? O amanhã é o amanhã.
né? No dia seguinte que a gente acorda, o amanhã se torna o próximo dia. E a gente vive nessa roda gigante, mas se tratando exclusivamente da culpa, quanto mais a gente olha para trás e quanto mais história para trás a gente tem, mais culpa a gente sente. Se a gente tem esse olhar de olhar para trás. Porque quanto mais a gente olha para trás e percebe o quanto fez, quanto mais a nossa linha do tempo, do nosso ponto presente até nosso passado, aumenta, mais a gente sente a sensação, mais culpa a gente sente. Né? O Walterson não pôde estar aqui presente, mas ele me mandou uma mensagem aqui, é por isso que eu estava olhando aqui para cima agora. Ele teve realmente um problema na conexão lá, e ele falou aqui, mencionar os efeitos, né, no mundo religioso, como eu tinha mencionado, buscar uma perfeição não existe, buscar ser o que nem Deus pede de si mesmo. A culpa e a moral sempre devem ser bem entendidas. Uma moral mais conceituada leva a vida de culpa. E que principalmente, como eu estou lendo aqui o que ele está dizendo, tá, gente? Que sentir culpa não é pecado. É a oportunidade de mudar para melhor. Né? E eu acho que, em suma, ele ia tocar bastante nesse ponto, né, que nos pega, que é essa culpa, principalmente religiosa, onde temos que ser os pais perfeitos, onde a gente tem que ser o marido perfeito, onde tem que ser a esposa perfeita, onde a gente tem que ser os filhos perfeitos, os amigos perfeitos, perfeitos com a gente mesmo. E assumir e tentar ser perfeito, tentar agradar todo mundo, tentar fazer com que tudo saia conforme deve sair, ou conforme tem que sair, é um fardo muito duro a se carregar. Porque ninguém foi perfeito. E, aliás, tomando a analogia do que o próprio Walterson ia explicar e exemplificar muito bem, Deus nos ensinou que não somos perfeitos. Né? Ele nos ama da forma como a gente é, né? E isso aqui não é uma discussão religiosa, tá, gente? É porque ele ia trazer essa tônica, esse ponto de vista. Deus nos ama da forma como a gente é, com as nossas perfeições, imperfeições. Então, a igreja em si, né? E os anos e anos da igreja nos culminaram, nos levaram a criar um perfil ideal, a um estereótipo ideal, que não é possível ser alcançado. Que simplesmente não é e não se dá para ser alcançado 100%, 24 horas por dia, porque ideal na vida real não existe. Entendam bem essa frase, o ideal na vida real não existe, principalmente quando se trata da gente, porque nós somos humanos. Nós, como humanos, essencialmente humanos, somos imperfeitos. Então, é impossível a gente ser bom em tudo. É impossível tudo que acontece, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, sair da forma como a gente gostaria. Mas tem alguns níveis em que isso tá ok. Né? Eu não consegui fazer isso nesse campo da minha vida, no meu trabalho. Eu não consegui fazer isso nesse prato de comida que eu fiz hoje, tá tudo bem. Agora, quando se trata de sentir essas sensações de querer ser perfeito, de ter que ser perfeito com pessoas que a gente ama, com pessoas que são importantes pra gente, aí que dói. É nesse ponto, é nesse momento, é nesse contexto que isso nos toca, que isso dói dentro da gente e que a gente simplesmente não consegue controlar essa sensação. O problema, e o grande problema aí para as mães de plantão, ou mesmo para todas as sensações de culpa que a gente tem, carrega ao longo da nossa vida toda, é que quando a gente vive com a sensação e com o medo de errar novamente, com o medo de sentir culpa, né? Com a sensação de que se eu fizer alguma coisa, eu não posso errar de novo porque eu não quero sentir de novo aquela culpa. Quando você foca a sua energia, a sua atenção nesse tipo de questão, é aí que você sente mais culpa. E é aí que você vai estar principalmente mais propenso a falhar. Porque você fica rodando esse looping negativo de não conseguir, de não poder, de não ser perfeito, de não ser capaz. E aí essa crença começa a rodar na sua mente dizendo assim,
realmente eu não sou. Eu não sou bom, eu não posso, eu não consigo, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai, eu não sou capaz de fazer aquilo que eu precisava. Então, quando a gente vive remoendo essas sensações, emoções de não poder, de não ser capaz, de não ser merecedor, de não ter alcançado, conquistado ou agido da forma como gostaria, isso acaba invariavelmente drenando, como eu disse ontem, no modelo da mente, drenando as nossas capacidades naturais de autocura, drenando a nossa capacidade natural de ser e de viver da melhor forma que gostaria. É por isso que a gente se sente mal. E em casos extremos, pessoas entram em depressão por causa disso. Porque a culpa que nós carregamos, a culpa que a gente carrega ao longo da nossa vida, das situações, dependendo dessas situações, dependendo da intensidade dessas sensações, dessas situações, elas acabam nos deixando sem saída. Entendendo e fazendo com que a nossa mente subconsciente entenda da seguinte forma: é melhor que a gente fique em casa, sozinho, sem interagir, sem fazer, sem agir nada ou com ninguém, porque talvez se eu ficar sozinho em casa, eu não erre mais. Porque talvez se eu ficar sozinho em casa, eu não tenha mais com quem falhar. E aí talvez eu não me culpe. Mas isso se torna a força inversa, isso acaba se tornando um efeito inverso, como eu acabei de explicar, porque uma vez que ele não se sente bem e vai para casa, mesmo que ele não haja com ninguém, mesmo que ele não interaja com as pessoas, ele vai lá e tudo que ele vai fazer sozinho, trancado no seu quarto ou na sua casa, é ficar remoendo aquela sensação. É ficar simplesmente remoendo aquela emoção de novo, de novo e de novo. Então, é assim que a culpa funciona e principalmente é assim que ela atua dentro da nossa mente e os efeitos que ela gera dentro da gente. Tá bom, gente? Até agora, tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Vocês estão gostando? Tá fazendo sentido? Comenta aí, dá um joinha, dá um coraçãozinho, se está fazendo sentido isso tudo que a gente está batendo um papo aqui, tá? Eu recebo e canso de atender pessoas que a principal emoção, que a emoção principal da terapia, que elas buscam tratar e ressignificar nelas mesmas, é a culpa. Né? A culpa pelo que aconteceu, a culpa pelo que não foi, a culpa pela culpa. Né? Eu tenho culpa porque eu tenho culpa e porque isso não saiu da forma como eu gostaria, essa outra coisa não aconteceu da forma como deveria ter acontecido. Então, simplesmente, eu fico lá, remoendo, dia após dia, aquela culpa, de novo e de novo. Certo? Gente, vocês têm dúvidas, questionamentos? Se tiver, comenta aqui sobre a culpa, sobre como fazer, sobre as variações da culpa, e a gente vai conversando e trocando essa ideia. E principalmente, já linkando novamente com a hipnose, com a hipnoterapia, que acaba sendo, de uma forma ou de outra, o nosso tema central aqui, de que forma que a hipnose e a hipnoterapia ela se tornam efetivas para a gente. Por que ela é tão efetiva? Porque ela acessa essa parte da nossa mente subconsciente que é responsável por essa programação, que é responsável por essa sensação de culpa, né? A razão pela qual eu interpreto aquilo e entendo que aquilo eu devia ter feito diferente, que eu devia ter feito melhor, acessa aquilo tudo e faz com que a gente entenda, ressignifique aquilo e entenda que todos nós somos culpados, né? Que todos nós erramos, falhamos em um certo nível, mas principalmente entenda que viver remoendo essa culpa, viver nesse looping negativo, é um fardo muito duro a se viver. É um fardo muito difícil e que não precisa ser vivido dessa forma. Né? Então, quando você acessa a sua mente subconsciente, que é onde está a nossa real versão, a real versão da gente, e principalmente quando você ressignifica, muda essa percepção dentro da nossa mente subconsciente, isso tudo fica muito mais leve para a gente, porque a gente entende tudo isso que eu disse antes, entende que a gente
passa a nossa vida toda comparando o nosso bastidor com o palco de outras pessoas, entende que essas percepções elas são impostas e que a gente também, assim como todas as pessoas, também só repetimos essas sensações, porque assim como todos, nós também fomos programados. Nós só agimos como agimos, pensamos como pensamos, porque fomos programados para isso. Então, quando você entende, principalmente quando você ressignifica tudo isso a nível subconsciente, isso tem um poder muito grande, isso tem um valor muito grande, e é isso que faz com que a gente possa reassumir o controle da nossa vida, das nossas ações, das nossas atitudes, e deixar de ser vítima da nossa vida, deixar de ser vítima das coisas que aconteceram com a gente, né? Uma frase que é bem comum, né? Bem popular aí, que a nossa vida não é o que fizeram com a gente, né? O resumo da nossa vida não se trata daquilo que fizeram com a gente, mas com o que a gente fez com aquilo que fizeram da gente, né? Com a forma com que a gente agiu diante das situações, das adversidades, dos problemas, das questões, e de que forma que aquilo impactou a gente, né? E principalmente de que forma que a gente reagiu àquilo que aconteceu conosco, tá? Então, eu acho que esse é o grande recado que eu queria dar para vocês, eu queria passar para vocês. Se vocês gostaram dessa live de hoje, se ela foi interessante para vocês, se ela foi útil para vocês, queria que vocês comentassem aqui, dessem um coraçãozinho, um curtir. Esse conteúdo vai ficar aqui por alguns minutos só no Instagram. Depois eu vou vou de alguma forma distribuir e redistribuir esses conteúdos para vocês na íntegra, mas o intuito do projeto 818 é para que a gente se estimule a ser pessoas melhores, a desenvolver, a entender como a nossa mente funciona. E por isso o projeto ocorre todos os dias às 8h18 da manhã. Para que a gente, e para que você aí que está me assistindo, se também quiser se desafiar, se também quiser entender como a sua mente funciona e desafiar os seus limites, desafiar o que você entende e cria dentro da sua mente como a verdade absoluta, também possa ser estimulado, também possa ser recriado, porque não se trata daquilo que fizeram com a gente, se trata daquilo que a gente faz com o que fizeram da gente. Então, assumam o controle da vida de vocês, assumam o controle das suas ações, das suas atitudes, e se você entende que esse projeto ele é útil para você, ele vai te fazer ser uma pessoa melhor, ou se de alguma forma aquilo que eu vou transmitindo e que os convidados, os nossos bate-papos aqui vão transmitindo, podem te evoluir 1%, 2%, 5% no seu dia a dia, nas suas atitudes. É isso que você deve buscar, e eu já fico imensamente grato por isso. Então, agradeço esse bate-papo. Se vocês tiverem alguma frase principal que foi marcante, que foi impactante dessa live, printa essa live que a gente está fazendo aqui, me marca, né, e coloca essa frase lá nos seus stories para que eu possa ver que frase foi essa que te impactou, qual foi a frase que mais te impactou de tudo isso, e para que o projeto 818 possa crescer cada vez mais e a cada dia mais. Em breve vai ter muitas coisas bacanas. A partir dessa semana e no meio dessa semana eu vou estar em São Paulo no treinamento, que começará às 9 horas da manhã, começa todos os dias às 9 da manhã, o treinamento, a formação de hipnoterapia, onde eu sou instrutor de hipnoterapia, né? Instrutor da Omni Hypnosis Training Center. Mas compromisso é compromisso, então às 8h18 da manhã, antes de começar a formação, eu vou estar aqui batendo esse papo com vocês, talvez um pouco mais curtinho, mas eu vou estar aqui batendo esse papo com vocês. Certo? Então é isso. Obrigado para todo mundo que esteve aí presente, que estava aí presente na live, que estava trocando, dando seu coraçãozinho, se envolvendo e gostou desse conteúdo que a gente transmitiu. E amanhã, às 8h18 da manhã, eu vou estar aqui de novo. Então coloca o despertador, coloca o alarme para estar aqui junto comigo e poder aprender e contribuir cada vez mais para que a gente possa entender como a nossa mente funciona e evoluir cada vez mais no sentido que a gente deseja. Certo? Então, é isso. Ótimo dia para vocês, ótima terça-feira. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.